Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Arasuper e também do Aramix, além da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado. Vou dar uma dica para você que tem um dinheirinho extra agora no final de ano, 13º, tá? É investir no mercado imobiliário. É uma dica aí. Esta casa, num terreno medindo 300 metros quadrados, a casa é 6x7, são 2 quartos, sendo uma suíte. Com pouco dinheiro você dá uma pintada nela aí, né? Pinta, faz uma áreazinha lateral ou frontal, uma garagem. Você pode morar com a família num lugar seguro, aconchegante, né? Na Vila Acre, próximo à parada de ônibus, próximo ao mercado, supermercado, à igreja, próximo à escola, para o seu filho ou para você mesmo. Na Vila Acre, a rua que dá acesso a essa casa é a rua pavimentada em tijolo, bem drenada, não tem problema de inundação temporária com essa chegada do inverno, verão amazônico, não tem nenhum problema. Casa segura, tá? 99936-6441, são 2 quartos, repito, uma suíte, para você morar com a família, ou para fazer negócio depois, né? Você compra, investe e ganha dinheiro depois no mercado imobiliário. Ainda é um dos melhores investimentos, ok? Fica a dica aqui do Boa Noite Rio Branco. Eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com um dos maiores cientistas do Brasil no que se refere ao meio ambiente, o Dr. Luiz Carlos Moulion. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo aqui no programa. Satisfação minha. Doutor Moulion é um paulista, mas pesquisador e professor da Universidade Federal de Alagoas, uma das maiores autoridades e um dos representantes do Brasil no chamado negacionismo. Segundo ele, o homem é incapaz de gerar efeitos negativos ao meio ambiente. Tenho o prazer de conversar também com o senador Márcio Bittar, do MDB. Olá, Muniz. Tudo bem, senador? Tudo, graças a Deus. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O doutor Moulion, para quem não sabe, não lembra, ele já tem raízes aqui há mais de 20 anos, quando o tio do governador Gladys Cameli, Orley Cameli, que não está mais conosco, governou o Acre. Ele foi convidado a fazer parte da equipe. E, aliás, antes, em 93, quando o Orley assumiu a prefeitura de Cruzeiro do Sul, também foi convidado. E, segundo ele, o Orley ajudou ele a desenvolver uma pesquisa. Já a gente vai falar sobre isso. Mas ele se conhece desde os anos, do início dos anos 80. Não só ele, só tem conhecimento com o Orley, com Chiquinho, com Eladio, com toda a família. Como é que foi aconteceu esses laços de família? Quando nós começamos a fazer pesquisa em Manaus, colocamos uma torre de 45 metros, mais um mastro de 10 metros na floresta. Então eu estava parte do tempo dedicado a entender como é que a floresta trocava energia, água e gases com a atmosfera, e surgiu então essa amizade. Às vezes precisava de transporte, né? E eles eram donos da parte de transporte, então a gente desenvolveu amizade com o Chiquinho primeiro e depois com o Orley, quando ele estava presente em Manaus. Isso desde essa época de 83 ou 84, que nós precisávamos de apoio e eles tinham essa, vamos dizer assim, essa qualidade, né, como pessoas, de entender que o que nós estávamos fazendo era importante e nos dar apoio. Então, a partir daí, a gente se desenvolveu essa amizade, a ponto de eu várias vezes ir, principalmente à casa do Chiquinho, almoçar ou jantar com eles, ou participar de churrasco. Legal. E fiquei, soube que ele faleceu no mês passado, né? Foi. Então, o Orley já tinha nos deixado e o Chiquinho faleceu no mês passado. Lamentável, porque pessoas de exemplo para todo mundo, batalhadoras que acreditavam no desenvolvimento da região. Legal. Eu estou aqui em mãos com o currículo do Dr. Moulion. Eu vou apenas dizer que ele é doutor em meteorologia e pós-doutor em hidrologia, além de professor e pesquisador na Universidade Federal de Alagoas. Senão eu vou passar o programa todinho aqui lendo o currículo. Márcio, aqui se prende a vinda dele aqui
ao Acre. Eu sei que ele esteve hoje na Assembleia Legislativa, proferiu palestra no início da noite lá na Uninorte, e amanhã tem um outro encontro a partir das 9 horas no Sebrae. Outra palestra. E aí? Bom, Luiz, primeiro, mais uma vez, muito obrigado. A minha participação é tão somente para fazer um agradecimento, cumprimentar o meu amigo, o governador Gladson Cameli, que teve a rápida compreensão da importância de oferecer para o conjunto da sociedade do nosso Estado a possibilidade que eu, particularmente, já tive, me considero um privilegiado de poder ter levado o professor Morion ao Senado da República, numa audiência pública que passou a manhã inteira, de ler os livros que ele escreveu, sozinho ou em parceria com outros cientistas, de assistir vídeos dele. E a iniciativa minha, com todo o apoio do Gladson, é de oferecer ao nosso Estado esse cientista que, como ele disse hoje de manhã no Bom Dia Rio Branco, nós não estamos querendo convencer ninguém, mas que as pessoas reflitam. Eu apenas quero dizer que nós, amazônicos, estamos pagando um preço absurdo por interesses estrangeiros. Eu, como brasileiro, tenho vergonha do que o Brasil permitiu que fizesse com a Amazônia. Nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo aceitou ou aceita o que nós aceitamos. Você não pode hoje usar os minérios que a região tem, o petróleo, o gás, minério. Isso é proibido de fazer isso. Quem aceitou? Estados Unidos aceitaram isso alguma vez na sua história? Nunca. A China aceita, a Rússia, o Oriente Médio. Então, nós aceitamos a construção de um monte de leis que nos permanecem na miséria. A região mais pobre do Brasil é a nossa região. E tudo isso a partir de uma premissa que não é verdadeira. Qual é a premissa? É que o homem muda o clima do planeta. Então, se o homem aqui na Amazônia fizer aquilo que o europeu já fez, na sua vegetação nativa, nós acabaremos com o clima na Terra. Então, a partir de uma premissa que não é verdadeira, o Brasil aceitou o que nós aceitamos. Então, no momento em que a gente traz um cientista para dar a oportunidade àqueles que não estão fechados dogmaticamente, para refletir, e eu só quero dar um exemplo, porque a entrevista é com o professor. É raro ter a oportunidade que nós estamos tendo. Eu dizia para minha filha mais nova, filhada da Vânia Pinheiro, dizia: minha filha, será que não é da gente refletir? E eu dava um exemplo para ela. Um país como a Noruega, que tem um dos maiores PIBs per capita do mundo, que vive de petróleo e gás. 51% do PIB da Noruega é de petróleo e gás. Eles pegam um troco, para eles é um troco, e colocam na Amazônia, bancando homens e mulheres, ONGs, para dizer, em resumo, que nós não podemos usar aquilo que eles vivem. Será que não é contraditório? Será que aqueles que não têm nessa questão ainda uma religião, será que não é para pensar, fazer uma reflexão? Então, o que eu espero, primeiro, a minha alegria é de poder ajudar a dar para os acrianos, irmãos e irmãs, a oportunidade de ouvir o professor. Ouça, eu aqui quero mais uma vez fazer um convite para esses encontros, para essas palestras, e as pessoas que terão a oportunidade de ouvi-lo, que voltem para casa e façam a sua própria reflexão. É isso, Muniz. Muito obrigado. Doutor, a palestra que o senhor proferiu e vai proferir amanhã, o senhor acredita que a partir daí começa, embora o senhor não queira persuadir ninguém, mas começa a criar uma nova cultura de preservação ambiental? Eu acho que sim, se as pessoas pararem para refletir, o que nós vamos mostrar são dados. Né? Dizer, por exemplo, que infelizmente até o Papa Francisco, no seu último documento agora de junho, o Instrumentum Laboris, em que ele tem um plano para tomar a Amazônia, a Igreja Católica tomar a Amazônia, ele diz que, por exemplo, que a floresta é responsável pela distribuição de chuva em toda a América do Sul. Isso é mentira.
Agora, uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é que nós vamos mostrar dados, cálculos que foram feitos com os dados existentes, que são considerados os melhores que existem, os melhores do mundo. Coisas como, por exemplo, recentemente, em outubro, saiu um artigo na Folha de São Paulo com o título O Mundo Sem Amazônia, em que diz que desmatando 100% vai aumentar a temperatura do meio oeste americano e vai chover mais na Indonésia. Então, mostrar para as pessoas como é que são feitas essas afirmações, baseadas em cima de modelos de clima. O que é um modelo de clima? O modelo de clima é um código de computador, é um programa de computador. Alguns deles são extremamente complexos, como o modelo da NASA, ou de quinta geração, tem mais de 1,5 milhão de linhas de instrução. Agora, o problema é que os modelos têm uma falha lamentável, que é eles não conseguem resolver o ciclo hidrológico, a formação de nuvens e chuva, que é fundamental para a região. E esse processo de evaporação da água, condensação, depois volta como chuva, é um processo que consome uma quantidade enorme de energia. Então, se os modelos não têm essa capacidade, infelizmente, nós gostaríamos de ter modelos de clima bons, mas não temos que reconhecer que não são. E tiram todas essas conclusões em cima de modelos que não é a realidade. Então, as pessoas têm que entender essas falhas e olhar para isso, para esses resultados, né? Como diz, responsável pela distribuição da chuva, ou então, se desmatar a Amazônia toda, vai mudar o clima global. Não vai. A realidade, infelizmente, é que a Amazônia, o bioma amazônico, que também há uma confusão muito grande, senador. As pessoas confundem a Amazônia Legal, que é uma área delimitada para incentivos fiscais, e que dentro dessa Amazônia Legal, o nosso bioma amazônico só constitui 65%. Então, uma imensa faixa de floresta de transição, que está limitada pelo clima. São regiões que têm de 2 a 6 meses de seca severa. Tá? Tem regiões aí que de abril a setembro só chove 15% da chuva mesmo. Manaus, que está no coração da floresta, mês de agosto só chove 2% do total anual. Então, existe uma floresta de transição, que é essa que está sob a pressão do homem, né, em aumentar. Existe uma floresta de transição que está limitada pelo clima. Entendi. Não é o bioma amazônico, né? Então, se retirarmos toda a Amazônia, ela constitui 1% da superfície terrestre, contra 71% de oceanos. Antes de fazer a próxima pergunta, apresentar aqui um dado histórico que vai ao encontro do que o senhor está falando. Em agosto de 78, logo após a Copa da Argentina, portanto, há mais de 40 anos, o riozinho do Andirá, o Márcio sabe que quando ele vai para a estrada de Sena, passa por... que é um rio ainda em fase de informação. Esse produto, ele interdita a estrada. Ele apartou, em 1978, ele apartou. E não tinha, até então, o que ele chama agora de desmatamento, entendeu? Eu lembro. Não, aí o que aconteceu? Então, é um fenômeno da natureza. E tem exemplos de escala muito maior, de interferências naturais, como, por exemplo, uma erupção vulcânica, né? Em 1991, explodiu um vulcão lá nas Filipinas, o Monte Pinatubo, e os vulcões, erupções fortes, eles lançam material diretamente na estratosfera, a 30, 40 quilômetros de altura, e esse material pode permanecer até mais de 2 anos, circulando o planeta e formando uma espécie de cortina que reduz a entrada da radiação solar. Em janeiro de 93, devido à erupção do Pinatubo, o Rio Negro, que talvez tenha a bacia menos tocada do mundo, se o prático não conhecesse o canal do rio, ele encalhava no banco de areia. E o Rio Branco, que é afluente do Rio Negro, que era usado para transportar
óleo para as termoelétricas de Boa Vista, secou. Quer dizer, ia pelo Rio Branco até Caracaraí, de Caracaraí, ia por estrada até lá. Secou a ponto do Brasil ter feito um acordo, fazer um acordo com a Venezuela para trazer o óleo para as termoelétricas de Boa Vista. Entendi. Aí você pergunta, que desmatamento na bacia do Rio Negro? Zero. Né? Por que já aconteceu? Por que em 1926, se você olhar os registros do Porto de Manaus, quando os ingleses construíram o porto flutuante, já desde 1903, os ingleses registravam o nível. 1926 é o nível mais baixo que o Rio Negro, no Porto de Manaus, registrou. Qual era o desmatamento? Nenhum. Então está muito claro que a variabilidade do clima é natural e esse impacto regional se reflete em função desses eventos que acontecem independente se o clima esteve frio durante o período de 1350 depois de Cristo até o início do século XX, 1915, ou depois de um período quente que voltou a aquecer, né, porque estava frio, voltou a aquecer a partir de 1916. Então, independentemente de períodos frios, períodos quentes, sempre esses eventos extremos aconteceram. Secas na Amazônia, boa parte da Amazônia sofre com o chamado fenômeno El Niño, né? Que é o aquecimento acima do normal das águas do Pacífico. Então, leva realmente a muitas regiões a passar por um período de seca. Entendi. Senador, o que motivou o senhor a primeiro convidá-lo, né, convidar o doutor Molion aí ao Senado e depois fazer uma visita aqui ao Acre? Tanto eu quanto o Gladson, nós conseguimos perceber com muita clareza que tudo que fizeram para impedir e que impede até hoje o nosso desenvolvimento tem como premissa uma argumentação de preservação ambiental, o que é mentira. Então, nós precisamos buscar nos cientistas, nos estudiosos, que são reconhecidos no Brasil e no mundo, base para fazer com que a nossa intuição deixe de ser uma intuição, mas seja também calçada em estudos. Então, a parceria, a busca por pessoas como o professor Molion, como Evaristo de Miranda, que é um pesquisador também dos melhores do Brasil, da Embrapa Campinas, tem trabalhos fantásticos. Ricardo Felício, que esteve com o professor Molion no Senado, são pessoas que nós precisamos para combater esse consenso internacional que, no fundo, visa uma disputa pelo controle das reservas de riquezas que a Amazônia tem. Então, não há um interesse do mundo pelas 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. O interesse é pelo controle da riqueza. Um outro exemplo foi agora recente. A Austrália, mais uma vez, ciclicamente, está pegando fogo. Isso. Cadê a comoção internacional? Cadê o Macron levantando a hipótese de que a soberania da Austrália tem que ser relativizada porque não consegue controlar o fogo? E olha que lá já teve incêndio há anos atrás, anos anteriores, de matar quase 200 pessoas, o que nunca aconteceu aqui. Então, há um interesse claramente nos recursos naturais da Amazônia e não nas pessoas. Nós aqui precisamos de uma saída para o Pacífico. Hoje, graças a Deus, o governo federal, o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele, a família dele, um dos filhos que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, o Eduardo Bolsonaro, os ministros, ministro da Infraestrutura, o ministro da Economia, ministro do Meio Ambiente, ministra da Agricultura, hoje o governo federal todo compreende, comprou a nossa bandeira e compreende a importância de um acordo entre o Brasil e o Peru por Juruá, mas é um acordo que não pode ser apenas a estrada, a ligação terrestre. Ela tem que envolver estudos de ambas as partes para ver aquilo que nós podemos com o Peru produzir para trocar e com eles vender para o mundo. E para isso nós temos que ter
a assessoria, a participação de pessoas como o professor Molion e outros brasileiros para nos dar substância. Porque tudo isso não é fácil de fazer. Porque quando você fala em fazer uma estrada na Amazônia, o mundo quase se acaba. Porque a estrada vai destruir a floresta, vai acabar com tudo, etc. É uma barreira muito grande para tirar a licença, então você tem que tomar o máximo cuidado. Então é fundamental que a saída da miséria do Acre e da Amazônia, ela passa por ciência, por conhecimento. Só quem vai conseguir combater a desinformação é a informação verdadeira. Abre um parênteses aqui, Márcio, só aproveitar a sua deixa. É verdade que tem um trecho aqui na estrada de Boca do Acre que não é pavimentado, não é asfaltado porque os índios não permitem? Sim. Que absurdo. É um absurdo. O anel viário aqui também, o pessoal se reuniu para impedir, para evitar a pavimentação asfáltica. Não entendo. E o pior de tudo é que por trás aí o fim da picada. O pior é que por trás de muitas dessas histórias está dinheiro estrangeiro. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa que é claro. O dinheiro... dinheiro... Eles aceitam serem condenados, então, à miséria. E nós não podemos aceitar. Agora, para combater isso, nós temos que ter pessoas que nos deem substância, elementos, dados. É um deles. E a presença, que para mim é um privilégio, estar ao lado dele. Eu queria muito que todos os homens e mulheres do Acre tivessem a oportunidade que eu tenho, de estar com ele, de ler o que ele escreve, de assistir os vídeos dele, mas de qualquer forma para mim um privilégio. O que eu quero é isso, é que as pessoas do Estado prestigiem e façam a sua reflexão. Pensem naquilo que ele vai dizer com dados, com informações, como está dizendo aqui agora. Doutor, eu não estou aqui querendo politizar um assunto tão sério, mas há quem afirme que essa visão, digamos assim, equivocada de preservação ambiental está diretamente ligada também à questão política, né, à questão ideológica. O senhor pensa assim também? Na realidade, a questão ideológica, ela provém do problema geopolítico. Né? Como foi mencionado, é impossível você calcular a riqueza que a Amazônia tenha. Né? Desde micro-organismos, em que o nosso conhecimento é praticamente zero, até reservas minerais que podem ser extraídas sem destruir o ambiente. Porque outros países, por exemplo, exploram principalmente carvão mineral e depois recuperam o ambiente. E você passa pela região, você nem percebe. Na Alemanha acontece isso. E na Alemanha é comum isso. Na Alemanha é comum. Então, o problema geopolítico vai gerar essa ideologia de pessoas que vivem disso. Então, no momento que você mostra dados, essas pessoas ficam incomodadas. Elas estão vendo a perspectiva delas perderem o seu ganha-pão. Virou um negócio, então? Virou um negócio, certamente. A dominação pelo neocolonialismo, quer dizer, no colonialismo passado, por exemplo, Portugal mantinha tropas aqui para garantir a exploração do país. No neocolonialismo, a dominância é feita pelo sistema financeiro, como Banco Mundial, FMI, OMC, Organização Mundial do Comércio, que diz o que nós podemos fazer ou não. Por exemplo, a Argentina agora entrou com o empréstimo do FMI, vai ter que fazer o que o FMI disser, e nós já passamos por isso. Segundo linha de ação no neocolonialismo é a tecnologia. Se você não desenvolve nada, você está sempre pagando royalties, direitos de propriedade, para quem fez. Quanto saco de soja custa esse seu celular? Parou para pensar? Se você precisar de um equipamento de ressonância magnética feito pela Philips ou pela Siemens, quantos sacos de soja, quantas toneladas de milho custa isso? Então o Brasil passa a exportar matéria-prima e quando precisa, então pela tecnologia, então nós dependemos da tecnologia. E o terceira linha de ação, que passou a ser mais dominante logo depois da guerra,
são as ONGs, né? O ambientalismo. Então, que é uma das pragas do o ambientalismo passou a ser uma linha de ação de dominância, porque entra esse pessoal e diz, não, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Doutor, porque se você fizer isso, partes do mundo vão sofrer isso e aquilo. Agora, como reverter esse quadro, doutor? O senhor responde depois do intervalo, tá bom? Vou dar uma dica para você que tem uma graninha extra aí no final de ano, né? 13º salário. Ó, este barco aí está à venda. É a capacidade para várias pessoas, acho que 5 ou 6 pessoas, ele mede 5 metros, tá? Motor 25 HP, motor Mercury, bom, motor muito forte. Quem gosta de se divertir, né? Você chama a família, os amigos, chama a namorada, faz algo diferente no final de semana, sobe aí, ó, aproveita que tem bastante água no riozinho já, no rio Acre, digo, vai para o banho, para uma praia, leva para uma praia deserta, curte a vida, elimina o estresse. Que bom isso aí, ó. Apenas 14 mil reais, mas, segundo o Neto, o pai dele faz um desconto para quem quiser comprar de fato, tá bom? 999366441 é o telefone para você ligar e tirar outras dúvidas, tá bom? Fazer um bom negócio, investir bem o seu dinheiro, ok? Tá aí então, para você, as fotos deste barco muito potente, resistente e com um motor de 25 HPs, ok? Motor Mercury. Roda a vinheta, a gente vai ao intervalo comercial e volta em 2 minutos. Até já.